Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Fernanda, trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Na noite de hoje, no encontro com o Evangelho de Jesus, de todos os domingos, iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5. Fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Então, antes do estudo, vamos à nossa prece. Deus, Pai, Jesus, Mestre dos Mestres, Espiritualidade benfeitora do Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis, Espíritos anônimos e bondosos deste trabalho, querido anjo guardião. Estamos aqui, mais uma vez, pedindo que nos ampare e sustente nos estudos que iremos realizar na noite de hoje. Que estejamos todos numa só sintonia, a sintonia da paz, do bem e do entendimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, retomando o estudo, o capítulo 15, item 5, é o comentário de Kardec, que sucede o item 4, que versa sobre as palavras de Jesus, quando indagado que qual seria o maior dos mandamentos. Daí Jesus resume todos numa só fala: amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Daí vem Kardec e nos esclarece que a caridade e a humildade é o único caminho para a salvação, e o egoísmo e o orgulho são os da perdição, e que isto está formulado precisamente nas palavras anteriores de Jesus: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que significa amar o próximo? Não é simplesmente amar uma amiga ou um amigo, uma companheira ou um companheiro, mas sim amar a todos com a profundeza de toda a tua alma. Não é possível amar a Deus, chegar até onde Deus e Jesus nos quer, sem amar ao próximo, inclusive aquele irmão difícil, aquele vizinho complicado, aquela pessoa do seu trabalho que você não tolera, entende? Então, é necessário amá-los também. Começar a amar destes daí. Bem, mas se eu não consigo amar agora, que tal respeitar, entender, ouvir? É necessário darmos o primeiro passo, dar um start, ou seja, acionar e se movimentar no sentido de começar a trabalhar na busca de um entendimento sobre o que está acontecendo nessas nossas relações conflituosas, muitas vezes. Mas tenho a certeza que com isso já estaremos num caminho de amor ao próximo, num caminho. Queridos, amar a Deus verdadeiramente e a Jesus não é fácil não. Seguir o que Ele e seus espíritos bondosos nos ensinam não é fácil. Mas por que não conseguimos? Porque é muito complexo? Não. Na verdade, é muito simples. Porém, nos afastamos das leis de Deus porque somos imperfeitos, somos rebeldes. Estamos ainda muito envolvidos com as nossas demandas e questões materiais em nossas vidas. Mas só chegamos até Ele amando ao próximo. Estamos aqui justamente num exercício, num esforço íntimo, mas também coletivo, a caminharmos juntos, admitindo nossas imperfeições, refletindo e trabalhando para entendê-las e compreendê-las. É muito fácil amar só o amigo, né? Mas e amar o inimigo? Também é? Como fazemos isso? Mediante as imperfeições e que trazemos até de outras encarnações. Bem, podemos pelo menos não vibrar desfavoravelmente, não se angustiar com uma presença não desejada, exercitar o perdão,
perdoar aquele seu parente complicado que você se desentendeu naquela reunião de família, sabe? Perdoe. Perdoe. Enfim, virar a chave é preciso. Mudar a sintonia desses processos é necessário. Então, Kardec vem nos esclarecer nesse estudo sobre a caridade e a humildade, que essas são as chaves para o progresso de toda a humanidade. Então, sejamos caridosos e humildes, começando no nosso lar, no nosso meio social, no nosso condomínio, não só no nosso centro espírita, mas no nosso trabalho material. Sejamos caridosos, humildes, pacíficos. E admitamos que não somos perfeitos, mas estamos caminhando para um entendimento superior, para um progresso permanente rumo ao entendimento. Não necessariamente um progresso material, de riquezas, enfim, mas sim um progresso interior, profundo e permanente. E que isso irá movimentar, tenho certeza, não só as pessoas que estão próximas a ti, através do exemplo, mas também toda uma sociedade. E as nossas encarnações futuras, lembrando que somos espíritos imortais. Ou seja, você não perde o que já foi conquistado. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Fora da caridade, não há salvação. Refletindo sobre a caridade, vemos que ela é agregadora, ela abraça, ela traz esperança, ela é de todos, todos podem praticá-la na sua essência. E que no momento que estivermos discutindo que é caridade ou praticando a caridade, entendendo a caridade, que isso é muito maior que doar uma roupa, um alimento. Aliás, isso é extremamente necessário. Mas que hoje em dia é também doar um tempo, ouvir, abraçar, estar presente. Aquela qualidade do momento, sabe? Muito bem. Quando acionamos isso, nesse movimento que certamente irá sobrepor a qualquer outros sentimentos, como o ódio, o egoísmo, a individualidade, isso irá começar a sumir, a desaparecer do planeta. Sabem por quê? Porque a caridade é extremamente nobre. Bom, meus irmãos, nós precisamos muito entender que na sociedade em que a gente vive, no nosso mundo de relação, a gente pode encontrar muitas formas de entender e atingir essa caridade. E que existem várias formas de enxergar o que é caridade, como fazer a caridade. Nesse sentido, precisamos olhar os nossos irmãos, o nosso próximo, com outros olhos, com compaixão. E precisamos espalhar essa boa nova de caridade, que a gente, no final das contas, quando fizermos uma reflexão acerca da nossa trajetória nessa existência, nessa vida, a gente possa ter visto que entendeu sim o significado disso, que a gente possa ter no fundo do nosso coração a ideia de que a gente conseguiu assimilar esses ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Mais direto e mais objetivo do que isso, talvez impossível. Fora da caridade não há salvação. Que a gente possa, então, cada vez mais, meus irmãos, assimilar e olhar para cada um daqueles que cruzam o nosso caminho, como irmãos em momentos diferentes, em etapas diferentes, em famílias diferentes. Resumindo, a caridade é a expressão do amor em ação, sem ostentação ou busca por reconhecimento. Ela se manifesta através de gestos simples, de doação e auxílio ao próximo. E quanto à humildade, por sua vez, reconhece a nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus e nos permita servir ao próximo sem vaidade ou orgulho.
Já o egoísmo nos leva a pensar apenas em nós mesmos, ignorando as necessidades do próximo. O orgulho nos enche de vaidade e nos impede de reconhecer nossas falhas e buscar o aperfeiçoamento. Essas duas características nos distanciam de Deus e nos conduzem então ao fracasso. Lembrando numa passagem da vida de Teresa d'Ávila, nossa patronesse, junto às freiras, estudando com elas, e o que consta no livro Caminho de Perfeição, capítulo 4, item 4, o que ela considerava 3 coisas importantes para a vida espiritual, que seriam o amor de uma para com as outras, o desapego material e a verdadeira humildade, que seria a principal que abrange as demais. Vamos falar da primeira, que, como ela diz, de suma importância. Amar-vos muito umas às outras, que no convento se ame umas às outras, pois não há problema que não seja resolvido com facilidade entre os que se amam. E que este mandamento fosse respeitado no mundo, como deveria ser, favoreceria a muitos os embates, se resolveriam facilmente. Porque a todo momento temos alguns desvios que nos tiram deste caminho, o caminho do amor, e que enfraquecem a nossa vontade de amar. Bem, sobre a humildade, ela desenvolve no capítulo 38, item 9, que devemos ter sim, porém mesmo que reconheçam que temos virtudes, devemos sempre duvidar, pois podemos estar enganadas. Ela diz que o verdadeiro humilde sempre duvida de suas próprias virtudes. Então, meus amigos, esses são os pontos referentes à caridade e à humildade em contraposição ao orgulho e ao egoísmo. Que possamos estar atentos e compreender a nós mesmos e aos nossos irmãos de caminhada. Caros irmãos e irmãs, busquemos cultivar a caridade e a humildade em nossos corações. Que a prática do amor ao próximo seja o nosso guia em todos os momentos da vida. Através da caridade, nos aproximamos de Deus e trilhamos o caminho da verdadeira felicidade. Meus amigos, ao final desses estudos, vamos à nossa prece de encerramento do encontro com o Evangelho de Jesus. Então, elevemos o nosso pensamento ao mais alto e assim digamos: querido Deus, Jesus, nosso irmão e mestre de todas as horas, espiritualidade benfeitora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis e todos aqueles espíritos amorosos e bondosos deste trabalho. Querido anjo guardião, estamos profundamente agradecidos pela oportunidade do estudo, pelos ensinamentos que tivemos hoje. Obrigada por vossa misericórdia exemplar sobre nossas vidas, que possamos ter assimilado e introjetado tudo que foi trabalhado na noite de hoje, que possamos praticá-las e vivenciá-las em nossas vidas de espírito imortal que somos. Nesse sentido, pedimos ao Senhor que possamos encerrar os estudos da noite de hoje, pedindo suas bênçãos de saúde, paz e muito amparo para as nossas caminhadas. Graças a Deus, graças a Jesus.